And way down we go, 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 go. Way down we go, go. É importante também entendermos a transmissão das obrigações. Então, voltando aqui, deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso slidezinho, né? Vamos falar aqui sobre transmissão de obrigações. Então, olha só, as obrigações, queridos, normalmente elas são divididas aqui de duas formas em relação à transmissão. Elas podem ser transmitidas por cessão de direito, previsto aí no artigo 286, 298 do Código Civil, como podem ser transmitidas por assunção de dívida. Beleza? E aí, eu me lembro muito do tempo, né, que eu trabalhava no banco. Eu fui bancário, para quem não sabe, já falei algumas vezes. Então, quando eu trabalhava numa instituição financeira, eu trabalhei com recuperação de crédito, né, com cobrança de valores, com renegociação de dívidas, o que me levou a ter aqui a catapultar, né, a nossa atuação na advocacia empresarial, civil empresarial, em negociação, contratos, cobrança de dívidas. Então, a cessão de crédito ela é muito utilizada nas relações civis, onde você tem aqui, imagina, o cedente e o cessionário. Então, imagina que existe aqui uma pessoa que tem um valor para receber. Normalmente se faz isso, por exemplo, numa operação de factoring. Então, imagina que tem aqui alguém que tem que receber, tem um título de crédito, e essa pessoa pega o título em que ela é beneficiária e ela transfere esse título de crédito para uma outra pessoa. Numa operação de factoring é exatamente assim que acontece. Você tem uma pessoa que é o devedor, o sacador do título, né, o devedor originário. Esse devedor emite o cheque para um beneficiário, que passa a ser o credor, e esse credor transmite o cheque, transmite aquele direito de cobrar o devedor para uma outra pessoa. Claro que ele pode fazer isso de forma gratuita ou onerosa. Normalmente, no factoring, né? Sendo factoring, tem que ser oneroso. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vende aquele título, né, por meio de um contrato de cessão que instrumentaliza aí o factoring. Então, uma vez que o credor transmita aquela obrigação para o empresário de factoring, agora o empresário de factoring passa a ser o credor do devedor originário. Fez sentido para vocês? Então, com isso, eu vou ter a cessão de crédito. E aí o devedor ele vai passar a ser agora o devedor do empresário de factoring. Beleza? Então, as obrigações foram transmitidas aqui. E aí eu tenho a assunção de dívida. A assunção de dívida, ela acontece quando um terceiro, né, ele assume aquela obrigação originária do devedor, passando a ser o novo devedor daquela obrigação. Também é extremamente comum ocorrer a assunção de dívida. São operações muito comuns dentro do direito, nas operações empresariais, bancárias, são muito comuns. Em relação à cessão de crédito, é importante também nós falarmos que, tradicionalmente, a cessão de crédito, ela se opera em que aquele que transmite o crédito por meio de cessão para uma outra pessoa, para o cessionário, ele transmite e garante a existência do crédito, mas ele não se torna automaticamente o co-devedor, um devedor solidário. Então, quando ocorre a cessão, a transmissão das obrigações por meio de cessão, então, ocorre aqui que o cedente, que era o credor originário, quando ele transmite para o cessionário, que vai ser o novo credor, ele se responsabiliza pela existência, ou seja, aquela relação existente originária, ela é lícita, tá? É isso que ele está dizendo. Então, ele se responsabiliza apenas pela existência, de modo que se o devedor não pagar para o novo cessionário, né, para o novo credor dele, tá? O novo credor não pode cobrar do cedente, que era o antigo credor. Então, é uma peculiaridade aqui que eu queria compartilhar com vocês, para a gente entender um pouquinho da transmissão das obrigações. Mas nada impede que as partes coloquem no contrato essa obrigação, ou seja, uma cláusula de coobrigação, onde o cedente, quando ele transmite o crédito para o cessionário, onerosamente, ele se torna coobrigado. Nada impede que isso aconteça. É importante apenas mencionar, embora não seja o nosso objeto de estudo principal aqui,
mas como um bônus que nos contratos de factoring o STJ entende que essa operação aqui de coobrigação ela não existe, tá? Ela não seria adequada. Não é permitido no contrato de factoring, pela jurisprudência do STJ, o cessionário cobrar do cedente, porque quando ele comprou o título, ele assumiu o risco, tá? Então, não existiria coobrigação. Mas a jurisprudência ela pode mudar a todo momento e eu mesmo não concordo com isso. Tá? Acho que as partes têm o direito de dispor da sua vontade, né, da autonomia da vontade. Então, não sei por que não existe uma justificativa plausível na jurisprudência, a não ser, se você fizer a leitura, vocês vão perceber que essa justificativa ela é apenas conceitual. É uma justificativa, o contrato de factoring possui essa natureza, certo? Sendo que é um contrato atípico. Então, não está escrito em nenhum lugar, não está no Código Civil de uma forma clara o contrato de factoring, ele se socorre das regras de cessão de direitos. Então, não sei por que o STJ entende dessa forma, mas é importante mencionar para vocês, tá bom? Não sendo contrato de factoring, as partes podem colocar uma cláusula de coobrigação e vai ter validade, vai ser aceito normalmente na jurisprudência. Beleza? And we're down.